Fala galera, beleza? Vamos lá para o review de hoje, dia 30 de janeiro de 2024, 0,86 de queda para o Ibov, chegou a cair um pouquinho mais, mas entrou um pouquinho de compra no final do pregão aqui. Acionou o que seria um L2 aqui, né? Essa é a primeira perda de mínima, mas a gente teve uma estrutura de baixa aqui que só não acionou, né? Teve um inside bar. Então, para alguns, isso aqui é uma primeira entrada de venda, né? Apesar de não ter acionado nenhuma barra, né, já seria uma tentativa, né, os vendedores vieram, os compradores tal, na próxima queda aqui a gente já teria uma venda, né, independente de perda de mínimo ou não. Tá? Tem gente que vai vender aqui em cima, tem gente que vai vender na média, mas isso aqui é uma primeira tentativa que os caras tentaram fazer o preço cair nessa barra, tentaram subir, não conseguiu, né? E aí já foi uma primeira vendinha aqui. É claro, isso depende muito do que você considera, tá? Nesse caso aqui, por ter deixado uma entrada e não ter acionado, para mim essa é meio que uma segunda entrada, tá? Mas isso aí é bem pessoal. E o que chama mais atenção aqui é o seguinte: ele tentou subir, foi barrado aqui a primeira vez, tentou subir de novo, formou um topo mais baixo e acionou uma entrada. Então, por isso, para mim, é uma segunda entrada, tá? E isso é importante por quê? Porque as segundas entradas elas são mais eficientes do que as primeiras entradas, né? Elas têm mais confiança. A gente já viu que o mercado não quis deixar determinado comportamento, né? A gente teve essa violação aqui, então isso aqui não é um sidebar. Eu projetaria alvos para isso aqui, considerando o stop nessa região, tá? Então, eu colocaria aqui nessa região aqui um alvo de 1 para 1 dessa entrada, tá bom? É, Ibov 60 minutos hoje, ele estava num triângulo, né? Tinha essa expectativa de fazer uma segunda perna de alta. Ainda existe, né? Pode existir. Mesmo essa perna vindo aqui, ou violando um pouco esse fundo, ainda tem a possibilidade de a gente meter mais uma perna para cima. Mas, por enquanto, o rompimento do triângulo ele veio para baixo, né? Então, deixa eu tirar essa projeção daqui. Pegar, ó, maior ponto do triângulo, né? E jogar a partir do rompimento. Ficou devendo aí alguma coisa. O rompimento começou aqui, né? O preço tentou subir e começou a cair já de uma vez até esse ponto aqui. Ficou devendo ali um trocado, né? Talvez se a gente ajustar aqui, a gente tenha já o movimento concluído. Não, não tem. Então, talvez ainda busque aqui amanhã, tá? Olha, tem gap aqui para ser fechado. Ó. Essa região aqui tem quase com a confluência certinha com o fechamento dessa barra 10 aqui do dia 22. Então, eu vou pôr um alarme aqui e ficar atento, tá? Isso pode acabar sendo uma boa região de compra, se não aqui só mais para baixo, tá? Mas por enquanto a pressão é vendedora. E hoje, índice durante o dia, eu fiz alguns trades aqui, tive erros operacionais aqui na parte da tarde, já comento sobre eles. Vamos primeiro falar do contexto todo. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui. Tinha essa expectativa, né, da onda C ainda, ó. Bateu, passou um pouco até, né? Deixa eu aproveitar e dar uma limpada, que esse gráfico está ficando muito poluído, né? Volta e meia a gente tem que limpar aqui, o importante é o preço, né, pessoal? É, então a gente tinha aqui uma situação que era a seguinte, né, no índice. Você tinha uma resistência aqui nessa região, mais ou menos, e um suporte mais ou menos nessa região. Não precisa ser muito exato para nada, né? A gente só tem que ter noção que são regiões de oferta e demanda. A partir do momento que eu abro aqui no meio, né, a probabilidade já não é legal para nada. E aí a gente tem 5 barras de alta, né, já aparece o microcanal, a gente já vai começar a pensar comprar em comprar abaixo de barras e tudo mais. Só que chega a tomar um pouquinho de cuidado, porque eu tinha esse topo aqui de ontem, né, o preço segurou por aqui, eu ficaria mais confortável em comprar um rompimento de correção, né, para fazer um scalp de repente até aqui em cima. Tipo, alguma entrada que se desse mais ou menos por aqui, né, pegar aí 350, 300 pontos e arriscar uns 300 pontos também. Ele acionou abaixo de barras, foi acima, aqui deu um scalpzinho de microcanal, só que voltou e já deu uma segunda entrada de venda, logo abaixo da barra 7. É uma boa entrada? Não, não é uma boa entrada. Você está vendendo no meio da lateralidade, o contexto já não está legal. Você está vendendo com preço ainda numa estrutura de alta, né, aqui do começo do dia, ó, só até melhorar essa linha de tendência aqui, preço dentro de uma estrutura de alta e mais ainda, né, acabando de quebrar, né, que seria pela segunda vez, mas sem uma barra de baixa efetiva, essas duas aqui têm mais pavio do que corpo, uma estrutura de microcanal. Né? Então eu tenho topos e fundos ascendentes, eu tenho microcanal, eu tenho LTA sustentando, né? E eu tenho uma lateralidade. Não é bom, né? Nem comprar,
nem vender aqui. Né? A venda contra isso aqui, né? E a LTA não é legal. E a compra, menos ainda, por estar perto do topo da lateralidade, né? E já ter falhado abaixo de barra e acima de barras, ao mesmo tempo a barra 7. Aqui o ideal é esperar. Tá? E aí, a partir do momento que a gente tem 3 barras de indecisão, a gente precisa ver para onde vai ser o rompimento. Aqui seria ótimo se a gente tivesse tido uma barra parecida com a 1, talvez com um pouquinho menos de pavio aqui em cima. Era uma compra bem boa para fazer aquele scalp lá que eu comentei, porque a queda ela foi arrastada. Mas veio a barra 11, muito forte na linha de tendência. Dá para fazer sell the close disso aqui só se você gosta de tomar stop à toa, tá? Porque o que acaba acontecendo na maioria das vezes, a gente vai ter uma reação compradora, vai ter um topo mais baixo ou um topo do mesmo nível e aí você vai ser estopado. Na 12, né, a gente já viola a mínima aqui do dia e aqui eu já comecei a esperar por um pullback na linha de tendência, ou afastar aqui do ponto de rompimento da barra 1 e um pullback aqui nela, desde que tivesse espaço para o fundo da lateralidade. Né? Aqui a gente ainda tinha, né, como a média da lateralidade era aqui, mas a gente tinha os fundos abaixo, poderia até buscar um alvinho um pouquinho melhor. Ele acabou fazendo um pullback na própria barra 13. Dá uma olhadinha no 2 minutos, como que isso se configurou aqui, que eu não olhei. Ó, no 2 minutos foi bem claro, né? Igual ontem no dólar, ele deu um aqui por baixo. Ó. Primeira tentativa de quebrar um canal estreito 2 minutos. Na barra 32 poderia ter feito uma venda. O stop correto, opa, não era isso aqui que eu queria. O stop correto para essa operação, ele seria aqui em cima, ó. 380 pontos é bem gerenciável. Você sairia aqui no fundo da lateralidade, ó, na região que eu estava entrando comprando, inclusive. Então era um trade bem razoável de se fazer. Tá? Abaixo da barra 32 ali a gente está em 128,630. Isso aí seria no meio dessa barra aqui. Eu poderia ter vendido a própria fechamento da barra do 5, que daria praticamente na mesma, mas tinha que usar um stop um pouquinho maior. Né? Se não queria 380 pontos, aqui ainda era ruim. Ó. Então, pelo menos aí uns 300, né? Para ficar acima desse gap, algo nessa linha. E aí o trade fluiu super bem, chegou lá na região de suporte. Como ele veio, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras, a gente tem que interpretar algumas coisas, né? Tem uma pressão de venda muito forte aqui, ele está numa estrutura aqui microcanal, né? Não é bem um impulso, porque a gente não tem barras grandes, as barras maiores foram aqui, ainda assim elas não são grande coisa. E aí a continuidade dela se dá por barras pequenas com pavio. Então é um microcanal. Não se opera contra microcanal, porém eu tenho muitas barras, né? Eu já tenho 8 barras negativas, 9 aqui contando com a 18, consecutivamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aliás. 8 barras contando com a 18, numa região de suporte. E uma primeira entrada de força compradora aqui na região de suporte, né? Primeira não, segunda, porque eu já tinha tido isso aqui, já tinha tido isso aqui nas barras anteriores. Eu tenho uma certa pressão de venda, não voltou para fazer pullback, o preço ele não pode subir nem cair infinitamente. Alguma coisa ele vai fazer. Daí, nesse momento, eu fiz uma compra, né, perto do fechamento dessa barra. Ó, repare, foi um pouquinho acima, porque eu queria comprar o fechamento, com o stop um pouco abaixo, né, não aqui embaixo, mais para baixo. Né, e aí, aguardei. Veio esse sidebar. Isso aqui para mim era uma final flag. O que eu fiz? Comprei abaixo da 17. Zerei uma posição aqui com lucro de mais ou menos 150 pontos dessa entrada. Acho que foi isso. Deixa eu ver. Não. Um lucro de 80 pontos dessa entrada. Foi isso. 150 é porque eram os dois contratos. E aí, posteriormente, a gente deixa uma barra de sinal compradora, que é uma boa compra, muito parecida com a de ontem, inclusive. Ó, aquela do Final Flag que a gente comentou aqui, só que essa vez melhor, né? Na região de suporte e com a barra mais legal. Só que ele acabou falhando. Ah, não, pessoal, agora eu lembrei, pô, tô falando besteira. Esse contrato aqui, eu saí aqui. O tempo inteiro correndo o risco máximo de 330 pontos, tá, pessoal? Somando os dois contratos, por isso que eu coloquei mais um. Porque eu não alavanco aqui com stops longos, tá? Então aqui foi mais ou menos 150 pontos do preço médio que estava por aqui, foi isso, um pouquinho menos. E aí, esse aqui eu saí porque falhou acima de barras, mesmo com a Final Flag. Falei, cara, isso daqui provavelmente ele está testando a primeira vez acima de uma barra e vai falhar, e o suporte vai ficar para trás. Demorou, né? Demorou da barra 19 até a 32, mas o suporte ficou para trás.
né? E é isso aqui parecia um clímax. A barrona é grande, a tendência é muito prolongada, né? Literalmente 30 barras aí, tá na 32, começou lá na 7, então quase 30 barras, movimento bem extenso, né? Um suporte que pullback que foi mínimo, tal. E você olha isso aqui e pensa em clímax. Porém, a barra que veio na sequência não foi muito boa. Esse inside bar aqui, ele foi bom o suficiente para fazer um scalp, não dá para ficar esperando muito, ó, 115 pontos, muito pouquinha coisa. E aí, de novo, ele dá essa traulitada para baixo, a barra fecha muito forte. Nessa barra aqui, eu estava acompanhando o mercado, eu falei, cara, se ele fechar aqui, perto da mínima, ou mesmo inside, qualquer coisa assim, eu entro e vou tentar, né, levar pelo menos por um lucro de 2 para 1. Só que fechou a barra muito grande, né? Não tem mais muito sentido eu entrar aqui, ó, no fechamento dela, para fazer scalp aqui numa tendência já prolongada, esperando mais clímax, né? Fora que isso aqui já era a terceira puxada e tudo mais. Novamente, o mercado hoje, ele dificulta muito para quem quer pegar o contra-tendência, porque, primeiro, o suporte agora, ele só estava aqui embaixo. Né? Até deixar essa região marcada aqui, porque ela é realmente relevante. Ó. E não tem muito porquê, né? Você tá pensando em comprar ali. Deixa eu até ver esse alvo projetado. Eu tinha projetado ele, eu acho que eu acabei tirando durante o dia. Não tinha batido 100% ainda, olha só. Tá no 61, passou demais no 61, mas não bateu no 100. E não teve estrutura. O preço, de novo, ele faz esse movimento aqui, ó, subindo meio que de uma forma super conturbada. Né? Você percebe em um certo momento aqui, por exemplo, quando ele chega na média, não dá para vendas isso aqui, pessoal. Pelo menos não venda baixa, né? Você teria que tentar vender com ordem limitada e acabar saindo rápido. Mas aqui a gente tem, ó, topos e fundos ascendentes. Você evita vender esse tipo de situação de canalzinho estreito, né? Mesmo que seja aqui uma bandeira de baixa, para ele virar uma bandeira, isso aqui precisa ser acionado, né? Precisa ser acionado com a barra de sinal negativa. Não foi. Então você não vende, você espera, né? Um ponto importante, tinha esse gap aqui da barra 32 para fazer, e aí meu trade aqui ele rendeu, acho que foi uns R$ 25, tá? A priori. E depois eu acabei tomando mais, tomando muito stop aqui no meio, que meu resultado no índice hoje ele foi negativo, tá? Depois eu mostro o geral ali, contando o dólar também. O dólar foi positivo e aí compensou esse prejuízo, sobrou um troquinho, bem pouquinha coisa. Mas aqui eu fui displicente, né? Aqui eu tomei algumas decisões erradas, tipo, vendi ali pelos 2 minutos. Aqui eu já estava meio off do mercado e aí inventei de operar porque eu já tinha lucro no dia, enfim, coisas que, infelizmente, aí eu posso falar que em conta real eu não faria isso e acabei deixando a desejar hoje aí na minha conta simulada, né? Deixa eu até confirmar isso mesmo, né? Conta simulada. Que não está na simulação ativada aqui. Então eu fui um pouco displicente, aí eu comprei, aí depois eu acabei, vendi, eu acabei comprando, aí eu acabei virando a mão aqui, e aí estopei, né, geral aqui em cima, e tive um erro, né, pegou duas ordens e tal, aí eu acabei saindo aqui, deu um prejuizinho, mas nada demais, o stop mesmo foi daqui até aqui, depois o mercado ainda caminhou, né, nada demais. Então ele travou muito, né? E a alta foi muito difícil de pegar. Aqui não tinha por que comprar nem vender, né? Se quisesse vender alguma coisa, teria que ser aqui a venda, né? E a partir do momento que o mercado testou, tentou cair de novo, estaria protegido, né? O trade teria andado 200 pontos, não teria saído com nada, mas não teria saído com prejuízo, tá? Mas travou o mercado aqui, né? Uma estrutura que parece um triângulo. Tudo que parece muito esquisito, normalmente é um triângulo, né? E parece que no final do dia ele resolveu que iria romper esse suporte, né, do triângulo. Mas a gente tem que ver amanhã, né, e ver o que acontece aí. Falando em ondas de Elliott brevemente, né, como o movimento hoje ele foi muito forte, muito persistente, eu consigo olhar para isso aqui e pensar como a onda 1, né, até as subdivisões, onda 1, da 1, 2, da 1, 3, da 1, 4, da 1, 5, da 1, bem arrastada, né, onda 2, corrigindo aqui esse movimento, retração de bem a 1, normalmente o 1 da 2 é uma retração grande no preço, né? E uma onda 3 aqui, ó, quem sabe até em proporções dessa primeira. Vamos dar uma olhada. Ah, eu tô sem imã. Ó, bateu 100%, mas não chegou a 61 de projeção aqui. Vamos projetar como pivô e ver se
Se isso deu? Olha aqui, pessoal. Que isso, cara. Olha que legal, né? É esse tipo de coisa aqui que faz a gente pensar o quanto que o negócio é exato, né? Muitas vezes, muitas vezes a gente vê o preço ultrapassar um pouco e tal, e às vezes é isso aqui, ó. No TIC 495, a mínima dessa barra aqui, 495. Então, alvo 1 de pivô. Essa onda aqui parece estendida, né? E aí essa aqui tende a não ser estendida também, tá? É, Então, beleza. E aí aqui estaria uma onda 4, né? Esse ciclo grande aqui, né? Vamos até colocar isso aqui, ó. Por isso que ficou difícil de operar e por isso que foi difícil de pegar essa onda 3, porque a gente está saindo numa lateralidade. Isso aqui são suposições, só brincando aqui. Essa parte de Elliott eu acho que é legal para a gente ter expectativas, né? E aí, esse 100% aqui, por exemplo, pode acabar sendo alvo, por exemplo, 618 de onda 3 projetado aqui por um ponto de rompimento, ó. Olha só, essa região aqui tem uma confluência legal entre 920 e o 985, né? Então vamos ficar de olho aí. A gente tem o suportão só aqui embaixo, né? Só aqui embaixo. Vamos ver esses alvos aqui também, ó. Não estão na região do gap, então eu vou deixar isso aqui, né? E a gente vê o que acontece amanhã. Falando um pouquinho do dólar e trades que eu fiz lá, deixa eu tirar isso aqui que enche o saco, né? O dólar, ele veio numa perna muito forte ontem, fez uma correção de duas pernas na abertura de hoje, concluiu essa correção. Também teve uma reversão aqui que eu achei deveras difícil de capitular em cima disso, né? Não vi um gatilho aqui que tenha sido muito bom a segunda entrada ou algo um pouco mais seguro, né? O preço ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, tinha esse topo aqui, e aí no momento que ele faz isso aqui, pô, você vê que ele realmente virou mais para compras e tal, e poderia pensar em comprar, por exemplo, fechamento dessa barra, ou mesmo durante a formação dessa barra, quando viu que falhou imediatamente aqui, só que são compras bem agressivas e normalmente para scalp. Veio um clímax, na verdade, eu fiz uma operação no WDOF, não, WDOH, né? Antes disso aqui, ó, eu fiz a entrada acima dessa barra aqui, como eu comentei, poderia ser fechamento, eu acabei fazendo acima, porque o stop era pequeno, fui para uma relação de 2 para 1, e meu trade ele foi bem sucedido, tá? Não coloquei o stop imediatamente aqui, eu acho que coloquei ele aqui, ó, foi isso aí. E aí ele bateu lá no 2 para 1, eu acabei sendo lento para sair, esperei se a barra ia acelerar mais, acabei perdendo aí uns 2 pontos, saí por aqui, tá? E aí eu fui para o outro contrato porque esse aqui estava aparecendo meio sem volume, tá? Tá aparecendo meio sem volume, apesar dele começar a rodar amanhã, hoje ele estava meio lento, mas o dólar no geral estava meio lento. E aí fiz uma operação aqui de barra sidebar depois de clímax, que eu gosto muito desse trade. Aqui daria para você ter feito o scalp, ó. Até mesmo usando o stop acima, deu certo. Mas aqui era o alvo, ó. Ainda coloquei um alarme aqui exatamente nessa região para me sinalizar. Só que eu acabei cansando do trade aí, porque o volume sumiu e eu imaginei que ele poderia violar aqui em cima muito fácil. Eu já tinha lucrado no outro, e aí falei, deixa para lá, né? E aí, posteriormente, eu não fiz mais nada no dólar, mas teve operações possíveis que eu não vi tá acontecendo. Aqui embaixo eu achei um pouco mais complicado, né? Essa barra de sinal 35 não foi tão boa, que era um TTR, então essa perna aqui achei meio difícil de conseguir pegar. Vender aqui também não é a melhor das ideias, tal. O mercado ele vai caindo, vai caindo. O que eu achei interessante foi a venda da barra 75, né? Por quê? Aqui a gente já vinha numa sequência de um canalzão, né? Canalzinho estreito, né? Mas bem duradouro. E aí a gente faz o pullback na média, vê o up, média do 15, tudo quanto é coisa aqui. E deixa uma barra pequena, ainda é difícil, né? Mas aqui acaba virando, né, uma bandeirinha. Se você quiser encher muito o saco, ó, o Edge Bear Flag, né? Topo da barra 69, 72 e 74. E aí é uma bandeira em forma de wedge. Deve vender tanto abaixo da 74, mas com muito mais segurança, eu acho, abaixo da 75, com stop razoável de 5,5 pontos. A operação chegou a andar aí 15 pontos, 3 para 1. Então, essa eu achei legal. Então, no dólar, a gente teve essa H1 aqui, né, dentro de uma estrutura de canal bem forte, né? Tudo bem, tinha esse topinho, mas tinha o próximo aqui também, mas ele vinha de uma tendência de alta e tinha uma projeção aqui para pegar.
né? Fora o 2 para 1 ali, eu também olhei isso aqui, ó, 618, né, na linha de canal. Que foi um overshoot, segundo clímax consecutivo e tudo mais. Era de se esperar uma correção, mas a correção não parou nunca mais. É o tal do endless pullback, né? E aí a outra entrada foi aqui. Então, diria que essa aqui foi interessante e essa aqui, umas 3 entradas aí, classe A no dólar hoje. Claro que dá para entrar em vários outros pontos, com vários outros racionais, mas do jeito que eu gosto de olhar o mercado, seriam essas 3. Falando do índice, né? Tudo aqui achei bem difícil, né? Comprar nesse suporte você não era obrigado, ele vinha caindo muito forte. Então, tudo isso daqui estava dentro de uma lateralidade, difícil de pegar, difícil. Vender a mínima dessa barra aqui, talvez acho que ainda era aceitável, mas me parecia muito um clímax que qualquer coisa abaixo iria falhar. Para comprar aqui foi muito difícil e esses trades que eu fiz aqui foram bem despropositados. Então, para mim, hoje, para entrar nesse índice aqui, cara, ou sendo agressivo, acreditando no novo trade range nessa região, e aqui seria o topo, entrando aqui e segurando até o suporte, dificilmente teria segurado mais que isso aí qualquer pessoa, ou entrando lá pelo 2 minutos, naquele trade que comentei do scalp, ou mesmo aqui entendendo isso como pullback por baixo do suporte e entrando. Só que esse trade é bem arriscado. Você está comprando, né, você está vendendo em cima do suporte. Né? Tudo bem, está meio para baixo e tal, mas é uma zona, né? Você nunca tem certeza o que é exatamente acima ou abaixo, porque não tem um ponto específico. Então aqui está muito perto. Ideal seria ele, né, afastar, voltar, deixar o pullback por aqui e aí sim fazer, né, uma correção. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, abraço, tchau.